E agora nós vamos dar o nosso carinho para Miriam Aparecida Fogliene, que está aqui conosco. E como advogada, ela trouxe muito mais do que a busca pela cidadania que muitos querem, muitos desejam. Mas você trouxe também informações sobre essa imigração italiana. Então, eu fico muito feliz de te receber aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde. Agradeço o seu convite, o convite da sua produção, e dizer que é muito honroso para mim falar justamente no dia do imigrante italiano no Brasil. Primeiro porque é a minha profissão, eu lido com cidadania italiana, reconhecimento da cidadania italiana, e também atuo com imigrantes italianos em assessoria jurídica. E acho que o mais importante, acho que o mais especial é que eu também tenho origem italiana, e falar nesse dia é honrar também a minha família, a minha história, ancestrais, né? a família do meu marido, que é um imigrante italiano também. Então, eu me orgulho muito da minha profissão e de ter esse tema, como lidar todos os dias com esse tema tão especial para mim. E eu tenho certeza que deve ser especial. E eu falei no início do programa sobre a data do dia 21 de fevereiro. Sim. Né? Eu falei certinho? Tem alguma coisa para acrescentar aí? A partir de 1800, eu não estou com o papel aqui 1874. agora. 1874, no navio La Sofia. La Sofia, sim. A data, Esse é o registro. Isso. A data ela foi instituída através de uma lei em 2008, acho que você também comentou. Foi assinada pelo então presidente da República em exercício, era o vice-presidente José de Alencar, e ela realmente buscou homenagear, né, os imigrantes por toda a contribuição que eles deram na formação do Brasil, né, em vários segmentos, cultural, econômico, social. E essa data foi escolhida justamente pela chegada do navio La Sofia, né? Ele veio de Gênova, na Itália, partiu de Gênova, trazendo um pouco mais de 380 imigrantes italianos, com destino ao Espírito Santo, em Vitória. E, na verdade, assim, não foi o início da imigração italiana. Já italianos no Brasil. Outros italianos no Brasil, mas não com esse grande fluxo. Entendi. Então, essa data foi significativa, justamente, e ela foi chefiada por um italiano, de Trento. Ela também é conhecida como Expedição Tabacchi, que leva o nome dele. Olha, então já existiam algumas famílias italianas no Brasil, mas a grande imigração foi nessa data do dia 21 de fevereiro de 1874 e no navio La Sofia. Isso a gente já registrou, já entendeu, já aprendeu, mas a gente tem com certeza muito mais para entender dessa imigração italiana. Porque quem tem esse sangue italiano tem muitas vezes o desejo. Muitos não, ficam aqui no Brasil mesmo, né? Não tem essa busca pela cidadania. E você, como advogada, como especialista nessa área, principalmente da cidadania italiana, tenho certeza que tem muito para colaborar, para nos orientar e nos dar um pouco mais de conhecimento nessa área. Como que você define para nós de uma maneira mais palatável, mais mastigável, o processo? É muito difícil conseguir uma cidadania? O que nós precisamos ter para sermos aí reconhecidos como cidadãos italianos? Eu acho que, antes de tudo, é importante, mais do que, porque as pessoas falam muito no passaporte em si, né? Mas eu acho que a cidadania, o reconhecimento da cidadania italiana não é só o passaporte. E é isso que eu tento levar para os meus clientes. É essa conexão com sua ancestralidade. Então, assim, eu me emociono com cada história de cada cliente. Deve ter histórias lindas, sim, né? Sim, eu vejo os documentos, eu me emociono. Eu choro, porque eu imagino, porque, como eu disse, isso também faz parte da minha história. Então, eu imagino as dificuldades, né, naquela época. Então, você ter acesso a esses documentos e imaginar os sonhos, né, deles, que eles carregavam nas malas, em busca de condições melhores para si e para os seus também, e para as futuras gerações. Então, assim, eu acho que começa eu acho que é importante falar isso, porque começa desse processo.
desse resgate, do quão é importante a gente ter contato com a história da nossa família. Independente de você querer ou não o reconhecimento da cidadania italiana. É como eu falei, tem muitos que não querem, né? Exatamente. Só querem viver a sua família, saber que tem uma raiz italiana, mas não corre atrás de documento. Sim, então assim, não é fácil, porque mas também não é dificílimo. Eu acho que o início de tudo, para quem quer começar sozinho, é montar a sua árvore genealógica. E começar, muitas pessoas pensam, eu devo começar pelo meu ancestral. Não, né? Porque a base do direito, do reconhecimento da cidadania italiana é um princípio que se chama ius sanguinis, porque tem um dispositivo na legislação italiana que fala, é italiano, filho de italiano. Então, mas não se deve começar por lá, porque esse é muito trabalhoso, muito dificultoso. Então você começa na busca de documentos, você começa por você e aí você sobe na sua árvore. Então, e você precisa de toda a documentação, certidão de nascimento, certidão de casamento, uma série de documentos seus e dos seus ancestrais, porque você precisa comprovar essa linhagem italiana. É o que a gente chama que na verdade o ancestral que nos concede, se é assim que eu posso dizer, nos transfere esse direito ao reconhecimento da cidadania italiana, a gente chama ele de dante causa, porque é ele que dá a causa a esse reconhecimento, é ele que nos transfere esse direito. Então a gente precisa, num processo, seja ele administrativo ou judicial, para o reconhecimento da cidadania italiana, demonstrar essa linhagem, demonstrar esse vínculo com o italiano, nascido na Itália. Então a gente precisa, primeiro ponto, pensar ter essa ligação e demonstrar essa ligação nesse processo. Você disse sobre uma busca individual, pessoal, a pessoa começa a buscar documentos, isso ela pode fazer sozinha? Pode fazer sozinha. Mas toda a documentação, é necessário que se tenha um advogado especializado nesta área para poder dar entrada em documentação, tudo? Eu oriento que você procure um profissional qualificado, capacitado. Hoje a gente vê, infelizmente, uma indústria do reconhecimento da cidadania italiana. A gente vê muitas... Outras nacionalidades também. A gente vê muitas notícias falsas, por exemplo, o direito ao reconhecimento da cidadania italiana vai acabar, corram. Então, assim, não é nada disso. Porque isso é um chamariz, né? Exatamente, porque de fato houveram muitas mudanças, né? A gente conversa muito nos nossos grupos de estudos, há um forte movimento para tentar... não sei se eu posso dizer coibir esse reconhecimento, porque de fato nós somos de 30 a 35 milhões de descendentes italianos no Brasil, então você imagina, é bastante. É muita gente. Então eles estão criando alguns mecanismos no judiciário, agora recentemente teve um aumento da taxa, de uma taxa significativa, então é muita gente, né? Então, assim, você consegue fazer isso sozinha. A gente tem duas formas de fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Uma forma é a via administrativa, que pode ser feita perante o consulado italiano, ou no comune, diretamente na Itália, ou pela via judicial na Itália. Mas, óbvio que eu aconselho a procura de um profissional capacitado. Por quê? Primeiro que os documentos italianos, você precisa entender do idioma para saber. Na busca dos documentos italianos também. A tradução, você tem que saber se ela está correta. O profissional vai te orientar para saber se realmente aquele documento foi traduzido da forma correta. Uhum. Então, são uma série de detalhes que vão interferir no seu processo. Então, o profissional capacitado vai te orientar para que seja da melhor forma, para que o seu processo tenha êxito. Eu tenho aqui a participação da... Eu
eu acho que eu vou falar Vani, né? Ou Wayne, eu não sei como está a pronúncia correta do seu nome, mas ela colocou assim: minha família é mista, italianos e franceses. Eu fui a única que veio para a Itália. Ela nos veio lá da Itália. Fui a única que veio para a Itália. Meus primos não quiseram vir para cá. Eu só vim 40 anos atrás e adoro viver aqui. Então, essa coisa, a busca também por esse laço familiar acaba levando muitas pessoas a outros países, inclusive, nessa busca, e acabam conseguindo a cidadania, conseguindo estar lá no país, se fixar, conseguir construir família, vida profissional e etc. Isso é muito bonito da gente ver. Mas a gente vai continuar o nosso bate-papo. Segura aí, porque tem outras coisas sobre a história da imigração italiana que eu quero perguntar para a Miriam, eu quero saber, e você também que está aí curioso, curiosa, fica com a gente que a gente volta já. Olha que gracinha, eu falei que eu estava na dúvida se o nome era Wayne, porque era W-A-N-E, né? Ou se era Wayne ou se era Vani. Aí ela colocou aqui, que bonitinha, ela colocou, sou Vanessa, então é Vani, né? E ela colocou, obrigada, ótimo programa, um beijo para você, Vani. Que você tenha muitas bênçãos sendo derramadas sobre você, sua família, sobre seus sonhos, todos os dias aí na sua casa, na sua vida. E a gente continua por aqui conversando hoje com a advogada Miriam Aparecida Fogliene, a quem nós temos o prazer de receber, mas também ela é irmã de uma pessoa muito querida de todos nós aqui, a voz feminina oficial da TV Século XXI, a Carla Fogliene, que também já esteve aqui, sentada onde você está, a gente conversando aí sobre os temas ligados à profissão dela. E hoje, conversando com você, que tem esse forte no seu trabalho, na busca da cidadania italiana e outras informações pertinentes, e você sabe muito sobre a cultura italiana. Eu gostaria de saber como que se deu esse processo. A gente falou sobre, já tinham italianos no Brasil, 1874 chegou o primeiro navio, né, La Sofia, e daí para frente. Mas como se deu esse processo todo dos italianos escolherem o Brasil, virem para cá, o que ficou lá, como é isso? A grande imigração, que a gente conhece como grande imigração, ela se deu no final do século XIX, início do século XX. E aí, para a gente entender como se deu esse processo, é preciso analisar o momento histórico, tanto do Brasil, na época, quanto da Itália. O Brasil, ele vinha de um momento onde ele era pressionado pelas questões da escravidão, e em 1888 acontece a abolição da escravatura. E aí os grandes fazendeiros, cafeicultores, se veem diante da necessidade de contratação de uma mão de obra livre e qualificada. Além disso, havia um movimento para o embranquecimento da população brasileira. A Itália... Que triste. A Itália, por sua vez, vinha de um momento muito delicado, gerado pela sua unificação, enfrentando graves problemas de desemprego, de fome. Então, esse processo, na verdade, se deu dentro deste contexto. Os grandes cafeicultores criaram uma sociedade promotora de imigração. Com isso, agentes na Itália faziam propagandas para Houve incentivo por parte do governo para que o governo italiano, por exemplo, olha, aqueles que forem para o Brasil, não. Na verdade, esse incentivo, se é que assim que a gente pode dizer, houve uma forte propaganda do governo brasileiro e dos grandes cafeicultores e grandes fazendeiros da época. E os agentes faziam esse trabalho de angariar fazer essa propaganda, né? Esses imigrantes nessa condição de fome e de pobreza. Então se faziam propagandas que não revelavam a verdade, né? A gente até, quem estuda isso tem uma denominação que é a Paese della Canha,
que é o país da fortuna, o país da prosperidade, o país da abundância. Então era um país onde havia alimento ilimitado, riqueza ilimitada, não havia grande esforço. Essa era a propaganda. Essa era a propaganda. E aí foi dentro desse contexto, né, com esses agentes fazendo o seu trabalho, que ocorreu a grande imigração. E quantos deles vieram e sofreram nas lavouras e passaram fome, a dificuldade com a língua, tantas outras coisas. Não só os imigrantes italianos, outras etnias, nacionalidades também, mas a propaganda foi o que os atraiu. Sim. Quer dizer, uma oportunidade de trabalho, de sustentar a família. Na verdade, né? Eu acho que a propaganda que os atraiu, mas eu acho que o desejo de uma vida melhor, o desejo de condições melhores e aquela dúvida se a Itália conseguiria suprir as necessidades básicas deles. Então eu acho que essa foi a grande dúvida e eu acho que um dos primeiros problemas assim que eles enfrentaram, uma das primeiras questões é deixar a pátria. E o sentimento de que a minha pátria me abandonou, porque é no meu país que eu não consigo o meu sustento, não consigo o sustento dos meus filhos e vou ter que deixar o meu país, a minha família, os meus amigos, a minha cultura. Então, eles deixaram tudo para trás. Deixaram tudo para trás. Muitos voltaram, outros não. Muitos voltaram, outros persistiram. Outros, eles enfrentaram problemas na vinda, porque os navios, eles não viajavam de primeira classe, eles viajavam na terceira classe. Então havia problemas, questões de higiene, a própria comida, saúde. Então, e chegando aqui, óbvio, a dificuldade com o idioma, você disse até do seu sobrenome. Porque eles chegavam aqui, eles não falavam português e quem os recepcionavam, seja nas hospedarias, enfim, não entendia o que se dizia. Então, assim, muitos sobrenomes mudaram bruscamente. Então, aí é onde eu falo a necessidade do trabalho do profissional, porque o profissional vai entender aquilo e você tem que tomar cuidado para não seguir outro rumo na árvore genealógica que não é sua, justamente por essa mudança brusca nesses erros. Às vezes é uma letra, é uma forma da pessoa que estava escrevendo, entendia, ela escrevia. Exatamente. O meu, por exemplo, o meu sobrenome é Fogliene, e se fala Fogliene, mas na Itália o final é I. Então o meu, só mudou o I no final, mas como o seu, por exemplo, a mudança foi brusca. Então a gente precisa, muitas vezes, até de uma ação de retificação. Então tem muitos detalhes. E então foi dentro desse contexto que eles vieram para cá. E óbvio que o trabalho nas grandes fazendas não era aquele trabalho que se vendia. Então teve casos, né, de exploração, de maus tratos. Sim. Houve uma época em que o governo italiano impediu, né, que na verdade essa imigração era subsidiada pelo governo brasileiro, por esses grandes cafeicultores que eram, né, a classe poderosa da época, que estava no governo, enfim. E proibiu justamente por conta dessas denúncias de maus tratos e sabia que estava acontecendo de exploração com os italianos. É triste, faz parte da nossa história, mas é bom que a gente saiba, que a gente entenda isso também. Mas quais são as contribuições culturais? Eu falei da cultura, da gastronomia, mas o que você vê nesse povo que chegou com todas as dificuldades, tanto lá quanto aqui, mas o que eles deixaram para a nossa cultura, para o nosso povo, no nosso sangue? Eu acho que a contribuição é a própria formação do Brasil. Eu acho que, é lógico, a gente teve uma influência muito grande no Sul e no Sudeste, mas eu acho que é a nossa própria identidade cultural. E são infinitas as contribuições. A gente, na gastronomia, não precisa ser descendente de italiano, não precisa ter ascendência para
ter, por exemplo, o almoço do domingo com toda a família, a macarronada, a polenta, que eu amo porque eu sou do norte da Itália, diversos, na arquitetura, o sul, por exemplo, tem vilarejos inspirados, locais inspirados nos vilarejos da Itália, na arquitetura, né, na cultura, temos o Cândido Portinari, tinha, né, os pais eram italianos, a Adoniran Barbosa, que é o pai do samba paulista, os pais eram italianos. Nas indústrias, a gente pode, não vou citar nomes, mas tem várias indústrias italianas prósperas, né, no setor têxtil, no setor metalúrgico, na agricultura. Eles ajudaram muito a desenvolver a agricultura no Brasil, na viticultura, o vinho. E você acha que tudo isso que hoje já está impregnado na cultura brasileira é mantido ainda da maneira original pelos descendentes italianos? Você acha que existe esse cuidado da manutenção da cultura italiana, porque a nona, porque, enfim, o nono tinham esse falar no italiano com os netos, incentivar? Você acha que isso ainda é preservado? Eu acho que assim, não na totalidade. É óbvio que a gente vê em algumas, principalmente no sul, em algumas comunidades, por exemplo, se falar o dialeto, alguns dos dialetos italianos, se ensinar nas escolas esse dialeto, mas eu acho que até por conta do reconhecimento da cidadania italiana, desse, né, boom que se deu, muita gente tem procurado isso. Mas, de fato, eu acho que seja numa receita da nona, seja num costume, num hábito de um ancestral, eu acho que o povo, o descendente de italiano como um todo, tem muito orgulho de ser descendente de italiano. Que bom. Tem muito orgulho do seu sobrenome. E eu acho que, por mais que talvez seja distante, o meu trisavô, o meu bisavô, enfim, eu acho que se carrega consigo e se tenta manter e preservar esse legado que é maravilhoso. E você fala, seu olho brilha. Miriam Aparecida Fogliene, Miriam Fogliene, advogada, hoje aqui falando sobre a imigração italiana, a história, o legado, o direito ao reconhecimento da cidadania, foi o que falamos no bloco anterior. É interessante que você, que gostou da nossa conversa, depois veja e reveja o nosso vídeo, que vai ficar disponível no nosso canal, @programamulher.com, a partir de hoje à noite. Amanhã você já consegue acessar e ouvir novamente. De repente, você pode repassar isso para uma pessoa que você conhece, para que ela busque não só o direito, mas esse contato com a sua própria história. Miriam, obrigada por estar conosco. Muito obrigada, eu que agradeço por falar desse tema tão especial para mim. E olha, foi uma coisa que você falou, a Vani colocou assim: verdade, meu avô, o sobrenome é Zambelli, com 2 L's. Quando ele chegou no Brasil, escreveram Zambelli com um L só. E a avó dela, Ruffier, né, Ruffier, que é francês, né? E quando chegaram, escreveram só Ruffier com um F só. Eles comeram as letras e fica totalmente diferente. Os que vêm depois, que adivinhem que letra que mudou, exatamente. Né? Obrigada mais uma vez, Miriam. Eu que agradeço.